Bem, pessoal, nessa segunda aula nós vamos começar a criar as nossas classes, né? Baseado naquele diagrama. Quem tiver dúvida aí é só voltar a ver aquele diagrama lá. Não vou estar trazendo para cá para perder tempo não, né? Vamos lá, então vamos criar um novo projeto, né? Eu uso NetBeans, vocês usam a ideia que preferirem. Vamos colocar aqui figuras, eu vou dar esse nome. Aqui ele dá a opção de criar a classe principal, né, que é que tem o static void main, onde será executado. Então eu vou criar ele e ele será, eu vou mudar esse nome, vou botar principal, é um padrão que eu gosto de fazer. Pronto, tá, vou deixar ele aqui, que será na verdade o último que eu vou usar, né? Pronto, tá aqui. Pronto, tá aqui, principal. Vamos criar a primeira classe, a classe de figura. É nessa figura que eu vou basear as outras, né? Será a figura mãe. Então, eu gosto de apagar isso aqui, mas não tem problema se deixar não. Então, o que é que vai ter uma figura? Vou fazer, como eu vou usar encapsulamento, então eu já vou colocando private, né? Toda figura terá uma área, isso é o que será comum a todas as figuras, tá certo? É o molde principal esse aqui. Todas as figuras baseadas naquela questão terão um código. O código eu coloquei do tipo string. Para colocar letras, números, da forma que quiser. Eu vou colocar um construtor aqui. Bem, quem não sabe ainda o que é um construtor, para que serve, eu indico que procure, pesquise um pouco sobre o construtor, para ver, não vou me ater muitas teorias. Mas vamos lá. O construtor, só um pouquinho aqui. O construtor é o seguinte: quando eu não coloco nada, não coloco construtor, ele automaticamente cria um desse. Seria um construtor em branco. Quando eu estiver na minha classe principal, que eu instanciar um objeto do tipo figura, se ele está em branco, eu instanciei figura, pronto. Por exemplo, vamos lá, vamos tirar essa dúvida, né? Scanner, todo mundo entra isso, né? Aí você bota, sei lá, entrada, recebe, new, scanner. Então, o que é isso aqui, pessoal? Deixa eu adicionar essa importação aqui. O que é esse scanner? Eu estou aqui, ó, o objeto entrada é o objeto que eu estou instanciando, certo? Do tipo scanner, ou seja, no Java tem uma classe chamada scanner que tem várias atribuições. Eu estou criando um objeto chamado entrada, aí new scanner, ele exige que você coloque um parâmetro. Porque esse parâmetro é exigido justamente nesse construtor aqui. Se eu coloco aqui um parâmetro, por exemplo, string código, toda vez que eu instanciar, como eu estou instanciando agora, ele vai exigir um código. Eu estou fazendo em branco porque nesse exercício vai ter momentos que eu não vou precisar instanciar uma figura, mas não quero valores nele. Então aqui a gente faz o que? System.in, não é isso? Pronto. Então, isso aqui foi o que? Isso aqui é uma figura que eu instanciei e usei um parâmetro. Ok? Pronto. Depois nós voltamos com ela aqui. Vamos lá. Então, vai ser em branco. Como eu vou usar o encapsulamento, coloquei esses atributos privados. Então, nós vamos precisar dos getters e setters. Observem aqui os passos que eu estou fazendo para inserir get setter, certo? O IDE, ele gera isso para vocês, não precisa estar digitando, tá ok? Pronto, tá aqui, gerou tudo. Só que agora eu vou criar um método estático, ou seja, será um método de classe, que
que vai me retornar um string e o nome dele será getDesenho, ou seja, ele me mostrará o desenho que estiver sendo criado agora, ou que eu vou criar, ou que estiver armazenado na minha lista. E como é que eu vou fazer isso? Não terá parâmetro, né? Então fica em branco aqui. Pronto, vou botar assim desenhando. Retorna. Ele vai retornar o que? Vou botar aqui a figura. Não tem desenho. Pronto. Tá aí. Esse método nós iremos sobrescrever ele, reescrever ele, tá certo? Então a nossa figura só tem isso. Toda figura então, que é herdada de figura, ela terá uma área e um código. O construtor estará em branco e nós vamos acessar a partir desses métodos aqui. Vamos lá, então vamos criar nossa próxima classe, que será figura 2D, ok? Vamos aqui, seguindo aquela ordem, né? Figuras 2D e 3D. Então, figura 2D. O que essa classe figura 2D terá? Primeiro passo, figura 2D é uma figura, então ela vai herdar de figura. Logo, essa classe aqui, ela está em branco, não tem nada aí dentro, mas ela já tem automaticamente tudo isso aqui. Tudo isso aqui já faz parte dela, automaticamente. Deixa eu copiar isso aqui que eu vou precisar. Pronto. Ok? Então vamos lá. O que é que eu vou ter aqui? Bem, aqui pessoal, por isso que a orientação a objeto é tão boa. Eu posso utilizar essa orientação a objeto para justamente com essa classe figura 2D eu não terei nada além disso aqui, desse comportamento, certo? Por enquanto. Caso depois eu precise botar algo específico de uma figura 2D, é só eu vir em figura 2D, coloco aqui o que eu quero. E o que vai acontecer? Todas as classes que herdarem de figura 2D, quadrado, retângulo, triângulo, círculo, herdarão essa opção que eu coloquei, também. Mas por enquanto eu não vou fazer isso. Ficando assim para a gente alterar depois, caso seja necessário. Vou criar nova classe, figura 3D. Ela herda de figura, né? E a única coisa também que vai ter nela será isso aqui. Pronto. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui eu reescrevi. A única coisa que eu alterei, por exemplo, se eu mandar imprimir uma figura 2D, vai sair a figura, quer dizer, uma figura 3D, vai sair a figura 3D e não tem desenho. É isso. Nada demais, certo? Pronto. E lembrando, se eu quiser adicionar alguma especificidade a uma figura 3D, por exemplo, poderia colocar aqui private double volume, certo? Porque uma figura 3D tem volume, poderia fazer isso, mas por enquanto não vou fazer não. Depois a gente pode modificar para não ficar grande demais as aulas. Então já temos figura 2D, figura 3D. Agora vem as figuras especificamente, né? Vamos lá. Qual a primeira figura que nós vamos criar? Vamos começar pelas figuras. Vamos começar pelas figuras 2D, né? Então vamos aqui. Vamos criar o primeiro. Classe quadrado. Então vamos lá. Ver se eu faço todas nessa aula. O quadrado, ela é uma figura de que tipo? Ela vai estender de figura 2D, né? Ela é uma figura 2D. O que é que tem de específico em um quadrado? Um quadrado ele vai ter um double, um lado. Você diz o lado quadrado
e a gente vai calcular a área a partir desse lado. Vamos inserir os get setters. Tá aqui. E vamos criar um construtor. Lembram aquela explicação que eu dei sobre o construtor, né? Aquela demonstração. Nesse caso, toda vez que eu criar um quadrado, instanciar a figura quadrada, eu vou querer que já diga na hora o código dele. Na hora da criação, instanciou o objeto, já instancia o objeto me dizendo o código e o lado dele, certo? Por quê? Porque eu já quero saber de início, na criação do objeto, o seu código e o seu lado, que é o que a questão pede lá. Aí, set código, e set lado, recebe o atributo lado. Porque, observem, esse aqui eu tenho set lado, ou seja, deste aqui, desta classe, tá aqui set lado. Ele pegou esse método aqui para poder manipular essa variável. E por que esse set código não tem o this? Porque esse set código, se vocês observarem, aqui em figura, aqui é set código. Ou seja, se quadrado herda de figura 2D e figura 2D herda de figura, então todos os atributos de métodos de lá, eles herdam aqui. Então, ele vem da classe mãe, tá certo? Vamos lá. Pronto. Só falta o que? O desenho, não é isso? Para não perder tempo, pessoal, tem o desenho pronto aqui. Certo? Antes do desenho, nós temos também a área, não é isso? Então, vamos calcular a área de novo. Na figura, nós temos aqui um get área. Então, vamos sobrescrever esse get área. Vamos sobrescrever ele mesmo. Vamos lá. Copia e cola. Só que agora, essa área vai ser retornada como? Vai ser, como é que eu calculo a área do quadrado, né? É o lado, é um quadrado, então é ele vezes ele. Get lado vezes get lado. Pronto, retornei. Aqui ele dá uma observação. Adicionar anotação override. Se você não adicionar, não vai dar problema não. Mas adicionou, você já vai entender que ele é um método. Método reescrito. Ou seja, sobrescrito, não é isso? Pronto. E vamos sobrescrever também. Sobrescrever também o método getDesenho, né? Observem aqui que getDesenho, ele só diz o que? A figura não tem desenho. Pronto. Eu para não perder muito tempo, né? Como eu já citei, eu tenho a figura pronta. Então, vamos lá. Public static. Por que static? Porque é uma variável de classe. String getDesenho. Aí tá aqui, retorno. Isso aqui é aqueles piper, né? Você faz com teclas. Botei aqui o nome porque o quadrado ficou um pouco feio. Para ser um quadrado, né? Lembrando que não tem conhecimento, antebarra N quebra a linha. Ok? Pronto. Aqui finaliza. Desenhando o quadrado. Tá feito aqui. Então, nossa classe quadrado já está feita. Eu vou pegar todas essas classes depois e vou disponibilizar, tentar disponibilizar junto com os links, com os vídeos. Vamos fazer outra classe. Vamos lá. Vamos fazer o retângulo. Depois nós paramos um pouco para fazer em outra aula. Então, vamos lá. O que é que um retângulo ele vai herdar, né? De figura 2D. O que é que um retângulo tem? Além do código e da sua área, o que é que ele vai ter? Em particular, que só o retângulo tem, mesmo sendo uma figura 2D, mesmo sendo uma figura. Um retângulo tem uma largura, né? Botei double. E o retângulo tem também uma
altura. Vamos gerar os getSetters. Pronto. E vamos colocar um construtor, né? Toda vez que eu instanciar um novo retângulo, eu quero que me dê o código dele, eu quero que me diga a largura dele e eu quero que me dê a altura do mesmo. E quem vai receber esses parâmetros aqui, da mesma forma que aquele outro, na mesma ordem, setCódigo vai receber o código. Por que setCódigo? Porque vem da classe mãe, da superclasse figura. Agora vem desta classe aqui, setLargura vai receber largura e altura vai receber altura, certo? Vamos separar. Pronto. O que o retângulo vai ter? Nós vamos ter que fazer também public double get area, não é isso? Porque nós vamos ter que calcular a área do retângulo. Então, return, como é que nós calculamos a área do retângulo? Nós pegamos get largura vezes altura, não é isso? Então, assim nós damos a área da figura. E vamos fazer também o desenho dela, né? Aí o desenho eu vou dar aquele pulo do gato, né? Já tenho ele pronto aqui para não perder muito tempo. Pronto. Lembrando que isso aqui ele dá a anotação de override. Esse aqui ele também está sobrescrito, o getDesenho. Segue o mesmo exemplo do anterior. Não vou perder muito tempo explicando tudo não. Mas o que acontece aqui? Porque ele não mostra essa anotação override? Provavelmente por ser uma classe estática, ou seja, da classe, um método estático e string. Mas principalmente por ser estática. Ok? Então na próxima aula continuamos as próximas figuras.